pessoal, nessa aula aqui a gente vai ver aí mais um avançozinho que seria a leitura de dados de um banco de dados MySQL. Ainda de forma simples, né? Vamos começar aí ativando o nosso champ, lembrando ali que a porta é 3306. Então vou carregar o banco de dados. A gente ainda está usando aquela database CFI 028, né? E a tabela alunos. Então tá aí a CFI 028, a tabela alunos. Nós já temos 3 alunos aí cadastrados que vão ser lidos lá pelo Java. A estrutura do banco de dados, a gente tem matrícula e nome, que é varchar, nota 1 e nota 2, que é do tipo int. Então a gente, na hora que for ler esses dados, a gente tem que associar que a gente vai ler string ou vai ler int nos comandos de acesso. Aí só para mostrar, fiz um formulário simples, só com um botão para ler. O list view alunos, lst alunos. Então vamos agora só testar se está funcionando o list view. A gente já viu isso aí, né? Vamos criar variáveis que vão ser os mesmos nomes lá dos arquivos. Isso aí para facilitar do banco de dados. Aí no list view a gente colocou alguns dados ali, né? E vamos acrescentar isso no list view. Então só vai ser rodado só para ver se acrescenta esses dados aí de teste. No list view a gente nem precisaria fazer isso, né? Mas para ver como que ficou. O CSS que eu apliquei aí deixou a tela muito grande, né? Aumentar essa tela. Aumentando o pane e agora aumentando o list view também para caber. Vamos também aumentar esse botão, né? Esse CSS já está disponível lá no PVAnet para baixar. Vamos executar novamente só para testar, para ver a visualização. Lembrando que mais para frente a gente vai usar o Table View em vez do List View, né? Então está funcionando. Agora vamos fazer todo o acesso ao banco de dados, então. Vou deixar essas variáveis aí em branco. Não vou ficar criando ela dentro do loop de leitura, não. Só inicializando elas, às vezes dá algum problema de falta de inicialização de variáveis. Porque nós vamos usar dentro de um bloco try-catch, né? Então acesso ao banco de dados, a gente sempre usa um bloco try-catch. Vamos começar agora a tentar ler esses dados do banco de dados. Vamos criar primeiro o bloco try-catch, já prevendo erros de acesso ao banco de dados. Eu vou só dar uma impressão de erro na tela mesmo do NetBeans. Nada sofisticado por enquanto. A gente podia usar aí uma mensagem de alerta, né? Um alert dialog, alguma coisa a mais. Aí nós vamos fazer aquele processo padrão que a gente tem feito desde que nós começamos a trabalhar aí com o banco de dados JDBC. Nós precisamos definir a classe, né? Então aí a gente define o banco de dados, né? Qual tipo de acesso que a gente está fazendo. A gente está fazendo um acesso ao MySQL usando o JDBC. Muito cuidado na digitação desses dados. A maioria dos erros que a gente vê aí dos programas que vocês enviam como exercício é justamente erro na digitação e não erro de lógica, alguma coisa. Aí JDBC, a gente vai usar o banco de dados MySQL. O endereço do localhost, né, que é o champ ali, é 127.0.0.1, ou poderia ser localhost 2.3306, que é a porta. E nós estamos usando o database CFI 028. O usuário, a gente já sabe que é o root, né? Que é o padrão aí do MySQL. A gente já bateu muito nessa tecla. E a senha do MySQL inicial é em branco, né? Quando você acessa mesmo e cria, você vai criar um usuário e senha para ninguém ter acesso a ele, né? Vamos criar agora uma conexão. A conexão também é padrão. Essas linhas todas aí da 44 até a 48 a gente sempre tem feito a mesma coisa.
só troca ali, na verdade, o database, né? Que seria o CFI 028, o resto é igualzinho. Então agora a gente precisa importar o conexão, lembrando que a gente importa o java.sql.connection. Então só para confirmar aí mais uma vez, na linha 9, Java SQL Connection. Então agora a gente precisa criar a string que vai fazer a consulta SQL. Eu gosto de criar a string separado, né? Para a gente ter ela bem visível. Então agora não precisa passagem de parâmetro nem nada. Eu vou dar um select asterisco from alunos. É lógico que vai voltar todo o banco de dados, isso pode ficar muito grande, né? Num projeto que você tenha muita informação para dar um select, o ideal é você colocar algum filtro ali do select, né? Vamos também dar esse prepared statement, que vai ser os comandos que são executados, né? Então na hora que você vai passar um comando lá para o MySQL, você usa esse prepared statement e manda a string SQL que vai ser repassada ao banco de dados, né, para ser executada. Então a gente envia a string SQL. Também tem que importar esse prepared statement. Também ele é só SQL, né? Então java.sql.prepared statement. Cuidado para não fazer importação errada. Como agora nós vamos fazer uma consulta ao banco de dados, né? Nós vamos ler, esses dados vão retornar, eles precisam ser armazenados em algum lugar. O Java mantém uma estrutura chamada result_set. Esse result_set armazena esses dados e a gente pode percorrer esses dados usando comandos next, pre, first, last para navegar por ele. Então a gente tem que apontar para a primeira posição dele e aí iniciar uma leitura. Nós vamos primeiro criar esse result_set. O padrão aí da literatura é chamado de RS. Só que agora a gente vai dar um execute query, não um execute ali. Nós vamos executar uma leitura do banco de dados, né? Da mesma forma, a gente tem que importar o result_set. Também ele é lá do Java SQL. Então agora a gente faz um loop padrão de leitura aí. A gente usa um loop while que ele vai percorrendo todo o result_set até terminar. Então com o comando next, a gente aponta para a próxima linha do result_set, lê os dados, aponta para a próxima linha, lê os dados. Na hora que esse loop terminar, chegou no final do meu result_set, ele para. É óbvio, mas não custa reforçar que o result_set é a cópia do que foi dado naquele comando select asterisco from alunos, né? Então aí, enquanto tiver um next, tá errado, next, enquanto tiver um próxima linha no result_set, a gente vai fazer um loop. Então o que eu tenho que fazer agora? O RS é um objeto que contém todos os dados que foram lidos. A minha tabela tem 4 campos, né? Então eu vou ler campo a campo dela. Eu vou usar aí o nome do campo. Então lá no meu MySQL o campo é matrícula. Então vou ler o campo matrícula e guardar na variável matrícula. Usando os mesmos nomes facilita para a gente evitar erro, né? Então lembrando aí que matrícula é o nome lá do meu campo no MySQL. E a gente está lendo uma string, né? Ele é do tipo varchar, então a gente lê como string. Agora eu também vou ler o nome, ele também é string. A gente lê o nome aí. Então, idem, né? Para todos os outros agora, a gente precisa ler ainda as notas. Então a nota 1 a gente também vai dar um RS, só que agora é um getInt, porque o banco de dados lá, a nota 1 é do tipo inteiro. Então a gente usa a nota 1. Nota 2 vamos copiar e colar que fica mais fácil. Lembrando que nós vimos em sala de aula que em vez de usar o nome dos campos, eu podia usar o número, a posição que eles têm. Então matrícula está na posição 1, nome na 2, nota 1 na 3, nota 2 na 4. Eu podia dar um RS getString 1.
sem aspas, né? Então agora que eu já li, já tenho as 4 variáveis lidas, basta adicionar no meu list view. Então nós vamos dar um getItens.add. Vamos só formatar um pouquinho esses dados para não ficar muito confuso. Nós vamos pôr a matrícula, né? Vamos concatenar aí com uma vírgula e um espaço. E vamos somar os outros campos aí. Só copiar isso e colar que fica mais fácil. Podia ter copiado um mais também, então a nota 1 mais a nota 2. Vamos fechar com ponto e vírgula. Terminamos, né? Então ali foi, cada vez que roda o loop while ele lê um dado do banco de dados, né, e acrescenta no list view. Agora a gente então pode fechar tudo que a gente criou. A gente vai fechar o result set, vai fechar o prepared statement comando e vai fechar a conexão. A gente não deixa essa conexão aberta. Tem que lembrar que tem que fechar tudo isso depois do loop while, né? Se fechar dentro, a segunda vez que tentar fazer uma leitura vai dar erro de acesso ao banco de dados porque ele foi fechado. Então aí terminou o acesso, vamos fechar tudo. Então com poucas linhas aí, na verdade 48 a 65, incluindo os comentários, né? A gente consegue fazer um acesso a banco de dados. O ideal é a gente fazer essa leitura e não guardar em variáveis, né? Guardar dentro de uma classe que a gente criou, né? De um objeto instanciado dessa classe. Agora, para fazer o acesso, a gente lembra aí que nós temos que incluir o conector de banco de dados, né? Então a gente clica ali no projeto, clica com o botão direito, projetos, biblioteca, manda adicionar uma pasta jar. Então vou importar esse conector que a gente tem usado aí, essa versão dele. Agora a gente pode executar. Vamos listar. Acrescentou o que estava no banco de dados, estão vendo? Se vocês voltarem no início do filme, vocês veem que são os mesmos resultados.